Olá, estamos de volta para mais uma aula do Adobe Photoshop CS6. Nessa aula vou mostrar algumas opções aqui do menu Arquivo, como o Novo, o Abrir, o Salvar Como. Aqui eu não estou com eles disponíveis porque eu não tenho nada na tela para ser salvo, então não fica disponível essa opção aqui. Quando eu escolho a opção Novo, eu estou criando um novo arquivo. Aqui ele vai mostrar as configurações desse novo arquivo, sem título. Se você quiser pôr um título, você pode pôr, senão depois, quando você salvar, você vai pôr o título nele. Pré-definições, que é a largura, altura, resolução, modo de cores. Então, a largura e a altura eu posso trabalhar em pixels ou centímetros. Caso eu esteja trabalhando uma imagem para a internet ou para visualização só na tela do meu computador, eu posso trabalhar em pixels. Caso eu vá fazer uma imagem ou trabalhar uma imagem para impressão, eu preciso trabalhar em centímetros, ok? Então, para a tela, pixels. Para impressão em gráfica, centímetros. Eu vou deixar em pixels. Resolução, para a tela, para o computador, para a internet, 72, não precisa mais que isso. Para impressão, tem que ser 300, não pode ser menos que 300 para impressão em gráfica, tá? Impressão de uma imagem, de um folder ou revelação de uma imagem, né, de uma foto, precisa ser de 300. Modo de cor, para tela RGB, para internet, né, para o computador RGB, para impressão CMYK. Só que quando eu escolho o CMYK, que é o ciano, o magenta, amarelo e preto, algumas opções do Photoshop não ficam disponíveis, alguns efeitos, alguns filtros. Então, quando eu começo a trabalhar, eu sempre começo em RGB. Deixo em RGB, aí depois, se eu for mandar esse arquivo para impressão em gráfica, eu troco. Aqui dentro mesmo do Photoshop tem a opção para você trocar para CMYK. Então, por enquanto, RGB. Aqui eu vou deixar 72, porque como eu vou usar só na tela, aí meu arquivo não fica tão pesado também. E clico em OK. Aí eu tenho um documento aqui. Como ele era grande, né, de 1.300 pixels, aqui eu estou visualizando 50%, ok? Se eu pegar um menor, vou pegar aqui arquivo novo, vou criar um de 500 por 500 pixels. Aí, aqui eu tenho, ó, sem título 2 e o sem título 1. O 2, eu estou em 100% e estou visualizando todo ele aqui na minha tela. O 1, eu estou em 50%, porque ele é grande, o tamanho dele era maior. Qualquer coisa que você faça nesse arquivo aqui, eu vou fazer um desenho qualquer aqui, só para que a gente tenha um conteúdo que eu vou mostrar as opções de salvar. Então, tem esse arquivo aqui, agora eu quero salvar ele. Menu Arquivo, Salvar. Geralmente, quando eu peço salvar, que eu estou trabalhando com um documento sem título que não foi salvo ainda, ele vai abrir sempre com a opção PSD, que é o arquivo padrão do Photoshop. Quando eu trabalho com o arquivo PSD, depois eu posso fazer alterações nesse arquivo. Que tipo de alterações eu mostro na próxima aula. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, vou criar uma pastinha aqui. Coloquei o nome, automaticamente ele vai gerar um arquivo PSD. Aqui mesmo eu tenho as outras opções, como BMP, JPG, GIF, eu posso salvar diretamente como JPG. Eu não quero, vou deixar PSD. E clico em salvar. Agora, eu tenho esse arquivo salvo, ó, teste PSD. Se eu quiser salvar agora ele como JPG, eu venho em arquivo, salvar como, e troco aqui para JPG. JPG é o formato de imagem. Aqui eu não posso fazer alterações
como no PSD. Então, salvei. Ele pede a qualidade, se for para impressão sempre máxima, e ok. Então, agora, na minha pasta, eu vou mostrar essa pasta aqui, eu tenho o arquivo JPG, que é uma imagem, e tenho o arquivo PSD, que é o arquivo do Photoshop. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu vou visualizar como visualizo uma foto qualquer. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir esse arquivo dentro do Photoshop. Então, dessa forma é que eu vou salvar os meus arquivos. Salvar pela primeira vez, ele vai salvar, você pode escolher JPG ou PSD, que é o padrão do Photoshop, e o salvar como para gravar com outro nome ou outro tipo de arquivo. Para abrir uma imagem, abrir. Eu vou escolher aqui algumas imagens que eu tenho, clico 2 vezes, ok, está aqui na tela a minha imagem. Então, para abrir imagens ou para abrir arquivo PSD, não importa, você vai usar sempre o abrir. Não é igual outros programas que para trazer uma imagem para a tela, muitas vezes tem que usar o importar. Aqui não, abrir para qualquer tipo de imagem. Essa imagem é grande, eu estou visualizando 50% dela também. Aqui eu posso aumentar diretamente, como eu já mostrei, digito o valor do zoom que eu quero. Ou ainda eu tenho a ferramenta aqui, clico na ferramenta zoom, aqui em cima nas propriedades, ó, ele vem como o aumentar. Se eu quero diminuir, eu clico aqui e clico na minha imagem, ó. Eu vou diminuindo o zoom, ele vai mostrando aqui, ó. Quero aumentar? Clico na lupa com o mais e vou clicando, ele vai aumentando. Então, tanto faz você digitar o valor aqui ou você usar a ferramenta lupa, a ferramenta zoom e usar ou diminuir ou aumentar, para você diminuir ou aumentar o zoom. A mãozinha que eu tenho aqui é para movimentar, ó. Quando ela está muito grande na tela, eu posso usar a mãozinha, que vai fazer praticamente a mesma coisa que a barra de rolagem aqui, ó, para movimentar a minha imagem dentro da minha área de trabalho. Então, essas são algumas opções aqui do Photoshop que nós vamos estar utilizando nas próximas aulas. Por essa aula é só, até a próxima!